Já em casa, Úrsula diz a Humberto que agora se preocupa, caso o Memo não queira se casar com ela, o que fará ela e sua criança sozinhas no mundo. Humberto diz que o Memo é um Santos e irá responder da forma correta à responsabilidade. Na mansão, Daniela diz a Fausto que já não está disposta a seguir com a relação deles e tenta pedir o divórcio. Antes que ela o peça, Fausto a interrompe e diz: "O caminhoneiro mentiu para nós, nos enganou da maneira mais descarada." Memo chega em casa e ele quer cancelar o casamento com Úrsula. Úrsula diz a Memo que já sabe porque não estava se sentindo bem e mostra e revela que está grávida, que eles terão um filho. Memo fica chocado. Daniela manda Fausto não meter Memo naquela história. Fausto diz que o Memo quis trabalhar como assistente dela, escondendo suas verdadeiras razões. Ele revela que o maldito caminhoneiro é o pai biológico da Isabela. Daniela fica incrédula. Memo diz a Úrsula que ela o pegou de surpresa e que dizia que estava se cuidando. Úrsula diz que não tem culpa, que estava se cuidando, mas o médico disse que às vezes acontece. Ela pergunta por que ele deixou de amá-la. Daniela diz a Fausto que aquilo não pode ser verdade. Fausto diz que para ele também custou muito aceitar aquilo, mas é a verdade. Ele faz Daniela acreditar que Memo irá tirar a filha deles, se não agirem rápido. Daniela defende Memo e diz que ele não faria isso. Fausto pergunta o que aquele infeliz fez para ela perder a razão daquele modo. Daniela diz que se nega a acreditar no que ele está dizendo e questiona quem disse isso. Fausto, cínico, diz que sempre suspeitou das intenções de Memo com Isabela, como um caminhoneiro seria jardineiro. Ele diz que no princípio pensou que Memo estava interessado por ela e confronta a esposa se ele tentou seduzi-la. Fausto diz que se ele tentou, foi só para debochar dela. Daniela fica arrasada, se senta na escada e Fausto diz que Memo somente desde que apareceu. Úrsula chora perante Memo e diz que sempre acreditava que quando desse a notícia do filho deles, seria uma notícia alegre. Ela diz que nem em seus piores pesadelos imaginou que aquilo seria assim, com aquela tristeza que ele reagiu. Memo diz que não é assim, que ele não irá deixá-la sozinha e irá enfrentar sua responsabilidade. Ele decide manter o casamento com Úrsula pelo filho. Gente, sempre a mesma ladainha nessas novelas mexicanas. Essas pragas engravidam e o homem besta já quer casar para dar um lar. Sempre essa mesma frescura, é sempre isso. Nossa, já até enjoou essas coisas. Úrsula fica satisfeita e beija Memo. Fausto, hipócrita, tenta manipular Daniela, dizendo que esses dias estava daquele jeito por ter descoberto aquilo. Ele diz que foi por isso que quebrou o telescópio e jogou no lixo, pois o Memo só entrou na casa deles para debochar dela e roubar o carinho da filha deles. Fausto diz que quando Isabela disse que queria que o Memo fosse pai dela, acabou perdendo a cabeça e reagiu mal. Daniela diz a Fausto que não entende, já que ele suspeitava que Memo era o pai da Isabela, então por que foi pedir para ele voltar ao trabalho? Fausto diz que não queria que ele entrasse com uma ação para tirar a guarda da filha e armou o terreno para poder enfrentá-lo. Ele inventa que um dia foi falar com Amparo sobre os terrenos e acabou ouvindo Memo conversando com ela sobre o quanto a Isabela significava para ele. Fausto diz que Amparo também mentiu descaradamente, fingindo que não sabia que a Isabela era sua sobrinha. Daniela diz que precisa ficar sozinha e sai, enquanto Fausto dá risada. Eugênio visita Amparo, percebe ela triste e questiona o que houve. Amparo diz que está um pouco cansada. Eugênio irá ajudar Amparo a escolher a foto que será publicada no livro de receitas. Léo chama Jerusa para ir ao restaurante aquela noite, pois irá cantar. Amparo diz a Eugênio que não sabe qual foto escolher. Eugênio sugere que ela peça a opinião do marido dela. Amparo diz que o Macário não está e não sabe que horas ele vai voltar. Ela escolhe uma foto e Eugênio a admira. Macário faz apostas e perde. Sebastian chama Úrsula diz a Humberto que ele tinha razão, que o Memo a ama e irá se casar com ela. Humberto diz que a dúvida até ofende e que seu filho foi criado por ele e sabe que irá responder com responsabilidade. Memo fica super sem graça. Eugênio diz a Amparo que agora já podem começar o livro. Amparo fica emocionada e o agradece. Ao se despedir, ela se aproxima para dar um beijo de saudação em Eugênio. Macário chega ali no restaurante e diz: "Tira sua asquerosa boca da minha mulher." Todos olham o escândalo. Bêbado, Macário tenta brigar com Eugênio, mas Memo o segura.
Amparo lamenta a situação com Eugênio. Ele diz para ela não se preocupar e se retira. Macário acusa Amparo de se aproveitar da situação para poder ficar com Eugênio. Humberto manda ele não ofender sua filha. Os Santos tiram Macário feito um animal do restaurante. Fausto diz a Daniela que nesse momento devem estar mais unidos como família. Daniela concorda com ele e diz que por Isabela irá fazer um esforço. Léo e Memo chamam a atenção de Macário pelo barraco que armou no restaurante. Já à noite, Jerusa vai ao restaurante para ouvir Léo cantar. Todos os casais dançam juntos. Muito obrigado por ter acompanhado o resumo da novela Meu Caminho é Te Amar. Se você gostou do conteúdo, deixe sua inscrição, o seu comentário, o seu like e também ative todas as notificações para receber assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube.